Todos me conheciam como sonho inalcançável. A garota de todos os solteiros mais ricos de Seacras Trascrestes. Eles só aguardavam meu retorno dos estudos no exterior, esperando que eu escolhesse um deles e selasse o acordo com um casamento. Mas no momento em que meus saltos tocaram o chão no JFK, uma enxurrada de notificações iluminou meu telefone como um comentário ao vivo acontecendo em tempo real. Alerta de notícia, enquanto eu estava fora. Todos eles encontraram uma substituta, alguém que meio que se parece comigo. E adivinha? Eles estão todos perdidamente apaixonados pela garota nova, veja a rainha do gelo fazendo um escândalo, tentando arruinar a vida dela e depois sendo exposta com uma justiça poética. A garota doce tem seu final feliz, num harém de namorados ricos. Eu assisti em tempo real enquanto cada um deles encontrava desculpas para faltar à minha festa de boas-vindas, praticamente correndo por toda a cidade para ficar com outra pessoa. Esse foi o momento em que decidi que estava farta deles. Eu não ia perder meu tempo, energia ou atenção com pessoas que claramente não valiam a pena. Graças a esse comentário ao vivo, recebi um curso intensivo sobre o que havia acontecido em Seacras Trascrestes enquanto eu estava fora. 6 meses atrás, todos conheceram uma garota chamada Brianna Reis. Ela trabalhava como garçonete em um clube chique. Pobre, aparentemente inocente, forte, e com uma aparência delicada que vagamente se parecia com a minha obsessão instantânea. Nos últimos 6 meses, os mesmos homens que antes competiam pela minha atenção, estavam se esforçando para impressionar Brianna. Exatamente como costumavam fazer comigo. Eles até tinham um chat em grupo originalmente chamado Esperando o Retorno de Sugar Plum, que agora estava totalmente cheio de conversas sobre Brianna. Eu não contei a ninguém que estava voltando. Então, eles fizeram uma festa surpresa de boas-vindas para mim. Eu cheguei usando um vestido verde esmeralda deslumbrante, e os vi entrando um a um, todos trazendo presentes. Os solteiros mais cobiçados de Seacras Trascrestes. Personalidades diferentes, mesma lista, jovem, bonito, rico. Ameixa. Oi, eles disseram, mais educadamente do que eu lembrava. Então as notificações começaram de novo. Eles costumavam adorar a Ameixa. Agora agem como se ela fosse contagiosa. Estão dizendo no grupo que não querem chatear a Brianna. Então estão se afastando da Ameixa. Esse triângulo amoroso é insano. Estou adorando. No começo, achei que as mensagens eram falsas, mas vendo as reações deles, comecei a acreditar. Mal tinha começado a festa, Preston, o selvagem, estava grudado no celular. Então os outros também começaram a checar os seus, sussurrando entre si. Preston parecia pronto para fugir. Então aconteceu. Meu Deus! A Brianna vai trabalhar no turno da noite no clube hoje. Aquele idiota pode aparecer de novo. Eles estão em pânico. Estão planejando fugir. Fui ao banheiro. E quando voltei, Preston se levantou. Ameixa, meu pai acabou de ligar. Preciso ir. É urgente. Ele já estava quase saindo. Sim, eu também tenho um compromisso, disse Simon, o sombrio. Brent, o tipo executivo elegante, levantou-se calmamente. Vocês todos beberam. Eu vou dirigir. Eles todos saíram, um após o outro, quase tropeçando para chegar até ela. Só Finnegan ficou, ainda sentado, aproveitando a refeição. Você não vai embora? Perguntei. Ele me deu um sorriso malicioso. Alguém tem que te fazer companhia. Garantir que você chegue em casa são e salvo. Clássico Finnegan. O mais difícil de decifrar. As notificações não pararam. Ameixa provavelmente acha que ele fica porque ainda sente algo por ela. Que pena que os 4 agora estão obcecados pela Brianna. Eles até discutiram sobre quem tinha que ficar para trás. Finnegan se ofereceu. Finnegan me levou para casa. Quando chegamos ao meu apartamento, me virei para ele. Obrigado. Provavelmente você deveria ir agora. Agora. Ele sorriu. Não vai me convidar para um drink? Levantei uma sobrancelha. Pensei que você estaria morrendo de vontade de sair. Ele se inclinou um pouco. Por que diria isso? Você sabe de algo que eu não sei? Eu lhe servi um copo de água. Ele sentou no sofá, me observando. Esse vestido fica ótimo em você. Obrigado, disse, acomodando-me no sofá oposto. Ele mexeu o copo na mão. Você não acredita na desculpa do Preston, acredita? Não sente curiosidade para saber aonde eles foram de verdade? Eu olhei para ele. Quer me contar? Ele colocou o copo no lugar e veio se sentar ao meu lado. O olhar dele encontrou o meu. Você realmente quer saber? Eu me afastei um pouco. Deixa para lá. Está tarde. Você deveria ir. A expressão dele mudou, só um pouco. Você realmente não se importa mais com a gente, não é? Eu dei de ombros. É a sua vida, não é da minha conta, então é dele.
O telefone tocou e ele atendeu sem hesitar. Fim, você deixou a Sugar Plum? Foi, Preston? Sim, respondeu Finnegan. Conseguimos chegar na Brianna. Bem na hora, ela quase foi importunada de novo. Ela quer saber se você vai para lá. Houve uma pausa, então a voz do Preston de novo. Você é sempre tão chato, mas a Brianna gosta disso. Acho que fingir desinteresse funciona com ela. Finnegan olhou para mim, talvez para ver se eu reagiria. Eu não reagi. Claro, disse-lhe ao telefone. Antes de sair, ele se virou para mim pela última vez. 3 anos se passaram, e não estamos mais correndo atrás de você. Isso não te incomoda? Eu sorri. Você não estava atrás de mim nesses 3 anos de qualquer forma. Conheci a Brianna pouco tempo depois, em uma festa de aniversário para a filha de uma família rica. Eu fui convidado. Brianna também foi, embora ela estivesse lá trabalhando como garçonete. Ela entrou na sala privada com seu uniforme, carregando uma bandeja de bebidas. Ela ainda está trabalhando. Não quer ser uma esposa troféu. Não é de se admirar que os caras gostem dela. Ela se parece exatamente com a Sugar Plum. Então aconteceu. Enquanto passava na minha frente, ela tropeçou. A bebida derramou pelo meu vestido. Oh não, me desculpe muito. É tudo culpa minha, ela chorou, ajoelhando-se para limpar o tecido. Eu estava prestes a dizer que tudo bem quando alguém gritou. Sugar Plum. Pare de intimidá-la. Preston veio correndo e ajudou Brianna a se levantar. Você deveria ser uma dama elegante. Que comportamento é esse? Aprendeu isso lá fora? Eu não disse uma palavra. Preston me lançou um olhar. Você está sendo cruel? Ela é inocente, Brianna. Olhou para mim com olhos grandes e cheios de lágrimas. Por favor, você pode gritar comigo, só não culpe o Preston, ele só está tentando me proteger. Minha visão dela mudou naquele instante. Ela não era inocente, ela estava atuando e era boa nisso. Brianna não é como você, Preston continuou, ela não nasceu rica. Ela está tentando construir uma vida, não desconta nela. Só porque o resto de nós se importa com ela. Eu mantive a calma. Eu nasci rica. Isso não é crime. Se eu quisesse causar uma cena, teria todo o direito. Eu não quis. Isso se chama graça. Não confunda com fraqueza. Se você está defendendo ela por lealdade, diga. Mas não me faça parecer a vilã quando não fiz nada de errado. Ele ficou em silêncio. Chanel, a aniversariante, interveio. Gente, podemos não fazer isso no meu aniversário, Preston? E Brianna se foi, os outros seguiram, alguns sussurravam. Que a garota dos sonhos finalmente foi substituída. Mais tarde naquela noite, passei pelo lago no caminho de casa, eu precisava de ar, foi quando eu vi Simon sentado ali sozinho, ele morava por perto. Ele olhou para cima. Igual a você, apenas aproveitando a brisa, nós nos sentamos em silêncio. Às vezes, você não consegue o que quer, eu disse gentilmente. Se você se apega demais, dói. Se você soltar, talvez algo melhor apareça. Ele olhou para mim. Você acha que tenho chance de conseguir o que quero? Se você viver bem, tudo é possível. Sinto falta dos meus pais, ele sussurrou. Eu queria estender a mão para confortá-lo, como fazia antes. Mas eu me contive. Seus pais quereriam que você vivesse bem. Você sabe disso, não é? Ele olhou para mim. Por que você recuou a mão? Eu hesitei. Você cresceu. Talvez você não queira isso mais. Você está sempre assim. Gentil, mas distante. Você não deixa as pessoas chegarem perto. Isso foi um elogio? Eu quero a Brianna, ele disse em voz baixa. Eu assenti. Então, vá atrás dela. Brianna tinha seus segredos. Mas talvez Simon os enxergasse além. Talvez ele não se importasse. Se ela era a protagonista desta história, talvez não fosse má. Apenas determinada. Então, eu os deixei ir. Na manhã seguinte, de volta em casa, meu pai serviu chá e disse simplesmente. Ouvi dizer que os garotos que costumavam te perseguir têm uma nova favorita. Eu atravessei os portões da propriedade do meu pai na manhã seguinte, ainda com os resquícios da festa de ontem no meu vestido. O leve cheiro de champanhe se apegava, a barra como uma memória que não saia no lavar. Meu pai estava no escritório, degustando seu habitual chá Longjing, do tipo preparado apenas para dias tranquilos ou reuniões familiares. Sem olhar para cima, ele falou, ouvi dizer que os garotos que costumavam correr atrás de você têm um novo alvo. Fiquei em silêncio por um momento, observando o vapor subir da xícara dele. Eles têm? Respondi calmamente. O nome dela é Brianna. Ele murmurou, sem se impressionar. Garçonete, certo. Sim.
E mesmo assim eles estão encantados. Dei um sorriso seco. Sorriso. Aparentemente ela é doce, gentil, trabalhadora e forte. A combinação perfeita de conto de fadas. Você está chateado? Faria diferença se eu estivesse? Então ele olhou para cima. Seus olhos, o mesmo aço frio que os meus, se estreitaram. Não. Mas você deveria saber como lidar com isso. Sei, respondi. Naquele dia, eu não chorei, nem fiquei particularmente irritado. O que senti foi clareza. Finalmente entendi que meu pedestal sempre foi condicional. Beleza, dinheiro, mistério. Só funcionava até aparecer alguém mais acessível. Brianna não era apenas a nova fixação deles. Ela era um símbolo de tudo que eu não podia ser: vulnerável, doce, perdoável. Ela não ameaçava a masculinidade deles. Ela precisava deles. Eu não era necessário. Mais tarde naquela semana, fui convidado para outra festa. Não qualquer festa, o baile de São Valentim, organizado anualmente pelos Reed, uma família tão rica e profundamente integrada à sociedade de Seacrest Crescest, que a aprovação deles era praticamente um selo de validação aristocrática. Naturalmente, Brianna estava lá. Não como garçonete desta vez, mas como convidada. Dizia-se que Preston comprou um vestido para ela e pagou a taxa de entrada. Claro. Ela estava deslumbrante. Vestia vermelho. Um tom ousado que a maioria das garotas não ousaria usar na minha frente. Mas ela usou, e aquele vestido parecia feito para ela, como se tivesse sido costurado em seu corpo. No instante em que ela entrou, o ambiente mudou. Todos os olhos se voltaram. Ela não era apenas uma convidada. Ela era convidada. Até Brent, que normalmente era frio e reservado, se aproximou para cumprimentá-la. Eu fiquei do outro lado da sala, tomando champanhe, vestida de prata gelada, observando como ela ria alto demais e se desculpava. Um pouco depressa demais. Todos riam animadamente. Sugar Plum, uma voz murmurou ao meu lado. Eu me virei. Era Finnegan. Você veio, eu disse. Ele sorriu de lado. Não perderia por nada. Você sempre faz uma entrada. Inclinei a cabeça em direção a Brianna. Parece que alguém roubou o destaque. Finnegan não olhou para ela. Seus olhos ficaram em mim. As pessoas amam os azarões. Mas não se deixe enganar. Quanto mais alto a levantam, mais dura será a queda. Você acha que ela vai cair? Eu acho que todos acham. Eventualmente. No meio da noite, algo aconteceu. Uma confusão começou perto do bar. Me aproximei, ainda com um copo na mão. Brianna estava no centro, com lágrimas nos olhos. Um homem, mais velho, claramente bêbado, agarrou seu pulso e se recusava a soltar. Ela tremia. Falava sem sentido. Preston apareceu do nada, punhos cerrados, mandíbula tensa. Solte-a, ele ordenou. O homem riu. Você acha que pode mandar em mim, garoto? Brent entrou. Depois Simon. Finnegan se encostou na coluna ao meu lado e murmurou. Isso está virando uma comédia romântica. Em menos de um minuto, o homem foi escoltado para fora pela segurança. Brianna, claro, virou a donzela novamente. E a multidão adorou. A história se espalhou rapidamente pelo baile. Ela quase foi atacada, e os 4 príncipes correram para ajudá-la. Ela chorava silenciosamente. Preston a abraçou. A multidão desmaiou. E eu me virei. Saí para a varanda e deixei o vento frio do inverno morder meus ombros nus. Eu não queria estar em um quarto onde a bondade era uma encenação e o afeto era moeda. Eu queria silêncio. Fugindo da peça. Finnegan perguntou, aparecendo atrás de mim. Eu não tremi. Não é mais meu palco. Mesmo assim, você poderia roubar a cena se quisesse. Eu olhei para ele. Qual seria o ponto? Ele não respondeu. Em vez disso, acendeu um cigarro e me ofereceu. Eu aceitei. Eu não fumava, mas gostava do calor entre meus dedos. No dia seguinte, meu telefone vibrou com uma mensagem da Chanel. Você já viu os tabloides? Abri o link. Lá estava, uma página inteira de Preston abraçando uma Brianna chorando, manchete gritando, nova paixão de Seacrest Crescest, ascensão de Brianna Reis. Em texto menor, herdeira Sugar Plum claramente abalada no gala. A foto. Eu, na varanda, com um cigarro na mão. Parecendo a vilã de um filme noir. Perfeito. Naquela noite, sentei no meu quarto olhando meu reflexo. Pela primeira vez, não vi Sugar Plum. Vi uma mulher que tinha sido substituída na sua própria vida. Chega. Abri meu laptop. Havia algo que eu não contei a ninguém, nem mesmo ao meu pai. Enquanto estive no exterior, eu estava trabalhando, estagiando, construindo algo.
Um conceito que começou numa sala de aula estava agora próximo de ser lançado. Não era uma linha de moda ou um perfume. Era uma plataforma digital. Uma rede. Exclusiva. Anônima. Poderosa. Chamada Mirror. Seu propósito era reputação e informação. Influência. E se a sociedade se acresce amava narrativas. Eu lhes daria algo a que não poderiam resistir, só que desta vez eu seria quem escreveria o roteiro. Finnegan me ligou 2 dias depois, ouvi dizer. Você está sumindo de todo mundo, não está? Não estou sumindo, disse apenas, observando, um hobby perigoso para uma garota como você. Já não sou mais uma garota, ele riu. Então, qual é o próximo passo? Você vai ver, porque se Acres ainda não tinha me visto pela última vez, que eles adorem sua Brianna. Que eles aguardem como um tesouro, porque toda história de fadas tem uma reviravolta. E a garota que eles descartaram acabou de se tornar autora. A primeira onda atingiu Seacres numa manhã de terça. Um novo post anônimo apareceu em um fórum por convite privado. No fórum, ligado aos círculos mais exclusivos da cidade. O aplicativo era elegante, impossível de rastrear, e só por convite. Claro que era meu. O post dizia simplesmente: uma certa querida tem mentido sobre seu passado. Garçonete. Sim. Inocente. Nem tanto. Já se perguntou por que ela saiu do último emprego em River Glen? Sem nomes. Sem acusações. Mas Seacres prosperava com cochichos. Ao meio-dia, os melhores lugares para brunch estavam cheios de especulações. Às 16 horas, o boato já tinha chegado às quadras de tênis, ao clube náutico. E ao lounge do 3º andar do exclusivo edifício Skylark. Eu tomava um matcha gelado no lobby do Four Seasons quando Chanel me mandou mensagem. Chanel, garota, você viu aquele post no espelho? Sobre a Brianna. Você acha que é verdade? Eu digitei de volta. Eu? Quem sabe? As pessoas mentem o tempo todo. Guardei o telefone na minha bolsa Hermes e saí. O som dos saltos ecoando no chão de mármore como marcas de pontuação. Enquanto isso, Brianna tinha um tipo muito diferente de dia. Ela apareceu para o brunch com o grupo de sempre, Preston, Simon e Brent. Parecendo um pouco pálida, um pouco com os olhos arregalados demais. Ela tentou rir para disfarçar, mas até a equipe percebeu que ela não estava bem. Você realmente trabalhou no River Glen Bistro? Uma garota de outra mesa sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. O garfo de Brianna escorregou da mão dela. Eu trabalhei, mas saí por causa de uma mudança de cidade. Só isso, ela disse rapidamente. Uma mentira. Ela havia sido demitida por conduta imprópria com um chefe casado. Eu soube porque meu time Mirror rastreou uma ex-funcionária. Os meninos se entreolharam, com preocupação marcando seus rostos. Preston colocou o braço ao redor dela. Brent manteve sua máscara habitual de compostura, e Simon apenas a encarou em silêncio. O conto de fadas começava a se desfazer. Mais tarde naquela noite, Finnegan apareceu de novo no meu apartamento. Eu sei que foi você, ele disse. Sem nem se sentar. Fechei meu livro, sem surpresa. Sabe o que é? Mirror. A postagem. O timing. Você está puxando os cordões. Pode ser. Ou talvez eu só esteja cansado de ser apagado. Finnegan passou a mão no cabelo, claramente frustrado. Eles vão descobrir, sabia? Os caras, Brianna. Ela não é tão frágil quanto parece. Nem eu, disse suavemente. Houve uma longa pausa e então ele finalmente se sentou. Na minha frente porque você está realmente fazendo isso? Olhei em seus olhos porque estou cansada de vê-los reescrever a história da minha vida sem mim. Eu me fui para crescer, aprender, ganhar algo. Mais do que apenas ser a garota rica que eles perseguiam. Voltei e descobri que fui substituída. Não por alguém melhor, apenas por alguém conveniente. Finnegan ficou em silêncio por muito tempo, depois disse. Se você quer vingança, apenas admita. Sorri, não quero vingança. Outra postagem do Mirror chegou naquela sexta-feira. Já se perguntou como uma certa garota humilde foi convidada para o gala dos Reed? Dica, ela não foi. Alguém falsificou seu nome na lista de convidados. Caos. Os Reed ficaram furiosos. Publicamente, não fizeram nenhuma declaração. Privadamente, os telefones não paravam de tocar. Brianna foi chamada para dar explicações. Preston tentou amenizar, dizendo que adicionou o nome dela no último minuto. Os Reed não acreditaram nele. De repente, o halo de Brianna começou a rachar, e eu nem precisei dizer uma palavra. No próximo encontro, um evento menor, um coquetel para o novo projeto imobiliário do Brent. A mudança era visível. Brianna entrou. Mas a sala não se inclinou mais a seu favor.
Algumas pessoas sorriram educadamente, outras desviaram o olhar, alguns cochicharam. Ela usava chiffon azul bebê, muito suave, muito doce para uma plateia que agora a via como uma escaladora social. Preston segurava sua mão firmemente. Ele parecia tenso. Eu entrei 20 minutos depois, vestida de seda preta e saltos prateados, cabelo preso para trás no estilo vintage. As conversas pausaram por um instante, e isso foi suficiente. Vi Simon me observando do outro lado da sala. Depois vi novamente, e finalmente Brent, que se afastou da conversa e veio até mim com uma taça de vinho. Há quanto tempo? Disse ele. Você estava ocupada, respondi, aceitando o vinho. Com o seu novo projeto. E sua nova musa. Ele não respondeu imediatamente. Então disse. Você está diferente. Porque eu estou. Ele me olhou como se quisesse perguntar algo, mas não perguntou. Brianna estava rígida perto do bar, vendo tudo acontecer. Eu vi o pânico por trás do sorriso dela. Ela sentiu isso, uma mudança. O lento desmoronar do papel cuidadosamente construído por ela. Ela tentou cochichar algo para Simon. Ele recuou um pouco. O telefone de Preston vibrou. Ele olhou para baixo, depois para cima, o rosto endurecendo. E foi assim que eu soube que o terceiro post do Mirror tinha sido publicado. Este era diferente. 3 semanas atrás, nossa garota de ouro disse a um repórter da Hit Life, mensalmente que ela frequentava o Center Bellamis. Mas adivinha? Não existe tal registro. Nem mesmo um GED. O golpe foi cirúrgico. Simon se desculpou. Brent parou no meio da frase. Preston, pela primeira vez, parecia incerto. Eu me virei para sair. Do lado de fora, o ar estava frio e limpo. Ouvi a porta se abrir atrás de mim. Era o Simon. Ele se aproximou, com as mãos nos bolsos. Você realmente não disse nada aquela noite com Brianna e Preston, não disse? Não. Você não pressionou. Você não levantou a voz. Deixou todos falarem. Eu sei. Ele ficou ao meu lado em silêncio. Então, disse algo que me surpreendeu. Acho que eu estava errado. Eu olhei para ele. Sobre o quê? Sobre quem é a verdadeira. A garota que sempre esteve aqui, que não precisava fingir. Eu não respondi. Ele olhou para baixo. Brianna. Ela é delicada. Mas pessoas delicadas ainda podem mentir. Você, ele se conteve. Você sempre foi verdadeira. Eu sorri, apenas um pouco. Você acha que ela vai sobreviver à repercussão? Perguntei. Talvez. Se ela for inteligente, desaparecerá antes do próximo post. Ele estava certo. Mas eu tinha mais um planejado. Apenas um. E desta vez, não veria do Mirror. Veria de mim. Direto. Público. Inegável. Seacras Transcrescent já tinha me dado como derrotado. Agora eu estava prestes a reescrever a história de Seacras Transcrescent. Na manhã de segunda-feira, o Mirror havia ficado fora do ar. Nenhuma nova postagem. Nenhum sussurro. Nenhuma frase enigmática. Apenas silêncio. E em Seacras Transcrescent, silêncio nunca significava paz. Era uma tensão apertada. Como um fio esticado que arrebentaria ao menor puxão. Eu os fiz esperar. Noite. A antecipação era a verdadeira arma. Na manhã daquele dia no clube campestre, Brianna estava sentada com Chanel e algumas outras garotas, que tentavam permanecer neutras na crescente guerra social. Ela sorriu educadamente, mas até os atendentes notaram que ela se assustava toda vez que o telefone vibrava. Cada olhar que passava, cada meio sussurro, poderia ter sido o começo do fim. Suas mãos tremiam levemente ao erguer a mimosa. Enquanto isso, eu estava no telhado do Carlton com meu assessor jurídico e cofundador de tecnologia. Sob, o Mirror cumprirá seu propósito. As postagens foram arquivadas, os perfis protegidos, e agora era hora de algo mais ousado. Um comunicado à imprensa. Nomes reais. Comprovações reais. Consequências reais. A postagem foi lançada naquela noite exatamente às 19 horas, acompanha de um comunicado oficial, para vários veículos e uma nova seção adicionada à plataforma Mirror. Destaque. O título. Quando mentiras onde mentiras, revelando a verdadeira Brianna Reis. Foi cirúrgico. Factual e, o mais importante, frio. Sem insultos. Sem drama. Apenas verdades em tópicos. Brianna Reis não se formou em Center Bellamis. Ela trabalhou sob outro nome no River, Glen Bistro e foi demitida por violar conduta de funcionário. Sua inscrição no Reed Gala foi forjada usando um modelo de e-mail. Várias inconsistências foram encontradas em entrevistas, que ela deu para revistas sociais locais. Evidências foram coletadas, revisadas,
e disponibilizadas para verificação legal. E no rodapé, uma nota. Este artigo foi enviado por Azel Winslow, conhecida publicamente como Sugar Plum. Eu acredito na verdade acima da performance. Que os fatos falem. A cidade explodiu. Finnegan ligou 20 minutos depois. Você realmente fez isso? Sim. Você usou seu nome real. É hora de parar de se esconder. Ele ficou em silêncio por um momento. Então, eu li o artigo. Está limpo. Limpo, dolorosamente limpo. Eu não queria vingança, eu disse. Eu queria realidade. Eles a transformaram numa santa ao me fazer um vilão. Tudo que eu fiz foi corrigir a narrativa. Brianna vai ficar arrasada. Não, eu respondi. Ela vai sobreviver. Mas agora, ela terá que ser honesta. A reação foi instantânea e ampla. À meia-noite, hashtags estavam em alta. Hashtag renda. Mentiras. Hashtag espelho verdade. Hashtag Azel Winslow. O apoio público ficou dividido. Alguns disseram que eu fui cruel. Outros disseram que eu tinha todo o direito. Alguns começaram a vasculhar postagens antigas e entrevistas, comparando as histórias de Brianna. Outros dissecavam seus looks, sua origem, cada relacionamento. Preston não comentou publicamente, nem Simon ou Brent, mas o estrago estava feito. Na manhã seguinte, o clube revogou a associação honorária de Brianna. Seu contrato de modelo com uma boutique local foi suspenso. Começaram rumores de que ela havia tirado uma pausa do seu novo estágio em uma ONG que Brent ajudou a conseguir, e então ela desapareceu da vista pública por 2 dias. Eu não estava comemorando. Não era essa a sensação. Parecia sair de um bunker de guerra e perceber que todos estavam só disparando tiros de festim, enquanto eu era o único com munição de verdade. Sentia que estava vazio até receber uma ligação de número bloqueado. Atendi, era Zell, a voz dela estava mais suave do que eu lembrava. Brianna, podemos conversar? Por quê? Porque estou cansada disso e porque você venceu. Ok, fiquei quieta, eu sei o que fiz, ela continuou, mas não achava que terminaria assim. Você achava que não terminaria? Perguntei. Eu só queria uma chance, uma vida como a sua, mas não quis tirar a sua. Ali estava a confissão, ela não era má, estava desesperada, uma garota que viu uma torre de vidro e tentou escalá-la descalça. Eu disse: vamos nos encontrar amanhã, lugar privado, sem drama. Nos encontramos no lago, o mesmo onde eu tinha encontrado Simon, sozinho com seus fantasmas. Brianna apareceu de jeans e moletom com capuz, sem maquiagem. Sem nada de grife. Só Brianna. Ela sentou-se diante de mim no banco. Eu não fingi tudo, ela disse, olhos vermelhos. Mas exagerei. Deixei as pessoas pensarem o que queriam. E quando elas me deram seu amor, eu agarrei. Mais forte do que deveria. Você tinha medo de perder, eu disse. Sim. Agora perdi. Sim, ela sussurrou. Sentamos em silêncio. Então ela se virou para mim. Desculpe, Azel. Encarei ela. Não por mim. Por você mesma. Ela assentiu lentamente. Não vim implorar. Só queria dizer isso. Levantei-me. Então você disse. Enquanto me afastava, não senti triunfo. Senti paz. E isso foi mais forte. Naquele fim de semana, recebi uma mensagem privada de Brent. Brent, você estava certa. Sobre tudo. Fiquei olhando a mensagem. Então chegou outra de Simon. Simon. Ela nos enganou. Mas nós a deixamos. Porque queríamos ser enganados. E finalmente, de Preston. Aquele que mais a protegeu. Preston. Não sei o que sinto. Mas sei que você não merecia como te tratamos. Eu não respondi. Ainda não. Em vez disso, olhei pela janela do meu apartamento, vendo as luzes da cidade piscarem. Eu não era mais apenas a garota dos sonhos de Seacras Trascrest. Eu era aquela que eles subestimaram, e que falou a verdade, quando a mentira estava na moda. Era eu quem se reconstruiu em silêncio e voltou não para a vingança, mas para a correção. E a garota no espelho sorriu de volta. Na segunda de manhã, a cena social de Seacras Trascrest havia desmoronado em algo entre uma série documental de escândalo e um conto de advertência. As repercussões do meu post público continuaram a se desenrolar em tempo real.
Brianna não havia sido vista desde nosso encontro, à beira do lago, e os rumores começaram a mudar. O mesmo grupo que antes a chamava de sopro de ar fresco agora usava palavras como calculista e escaladora social. Não era justo. E não era correto, mas era a natureza de Seacras Transcrescist. Ninguém permanece heroína para sempre. Até os contos de fadas precisam de um vilão para equilibrar a balança. E quando a narrativa se quebra, alguém sempre sangra. Naquela manhã, cheguei ao prédio da Fundação Winslow para a primeira reunião do conselho desde meu retorno do exterior. A maioria do conselho pensava que eu vivia do nome do meu pai, viajando, fazendo compras, postando fotos selecionadas de cafés de luxo. O que eles não sabiam era que, durante meus anos no exterior, eu tinha silenciosamente terminado meu MBA, feito estágios usando pseudonimos, e negociado termos de investimento em 3 idiomas diferentes. Eu não era apenas a filha de um legado. Eu sou o legado agora. Quando me sentei à cabeceira da mesa da conferência da turma, seguiu-se um silêncio. Ninguém esperava que Sugar Plum sentasse na cabeceira. Vamos começar, eu disse. Depois da reunião, passei pelo lounge no terraço do Carlton. Desta vez não para estratégia, mas para reflexão. Finega já estava lá. Ele não se virou quando me aproximei, apenas acenou para o assento ao lado dele. Então, CEO agora, ele disse sem olhar. Sempre fui, respondi. Ele riu. As pessoas estão dizendo que você a destruiu. Toma um gole do meu expresso. Eu não a destruí. Apenas parei de proteger as mentiras dela. Olhos, ainda dói brutalmente. Ela entrou na minha vida, vestiu minha pele. E fingiu ser eu, só que mais doce, mais silenciosa, mais humilde. E todos a escolheram. Eles não apenas me esqueceram. Eles me enterraram. Finega ficou em silêncio. Então ele disse, Simon quer se encontrar com você. Por quê? Ele não disse. Mas acho que ele está confuso, dividido. Suspirei. Todos estão. Finega se virou para mim. Então, e agora? Você recuperou sua narrativa. A cidade finalmente respeita você. Brianna saiu. Você terminou. Essa foi a pergunta. Eu tinha terminado. Lutei tanto só para provar um ponto e depois voltara. As expectativas da sociedade. Não, eu disse. Agora eu construo. Naquela noite, entrei em uma exposição de arte privada organizada pelos Reeds, sim. A mesma família que se afastou discretamente de Brianna após o escândalo do convite forjado. O convite estava endereçado a Zell Winslow, presidente de Winslow Futures, não Sugar Plum, não herdeira. Um título conquistado. Brent estava lá, ao lado de uma obra, que claramente foi inspirado por algo quebrado, era feito de fragmentos de espelho quebrado e preto, laca em camada sobre uma tela de recortes de jornal antigo. Ele me viu e se aproximou. Você mudou, disse. Eu sempre fui assim. Você só viu o que quis. Ele assentiu lentamente. Talvez eu esteja vendo mais claramente agora. Tarde demais, eu disse sem mágoa. Ele fez uma pausa. Então é isso. Brent, disse calmamente, você fez parte de uma decisão coletiva de me substituir por alguém que encaixasse no seu conto de fadas. Isso não se esquece facilmente. Ele parecia querer dizer mais, mas não disse. Porque o que ele poderia dizer? O próximo foi Simon. Nos encontramos no lago novamente. Desta vez, era ao entardecer. O céu estava rosa e dourado, e a água calma. Ele estava sentado no mesmo banco de antes. Você veio. Ele disse suavemente. Vim. Ele se levantou, enfiou as mãos nos bolsos do casaco. Li o post novamente. Cada palavra. E continuei pensando, como deixamos isso acontecer? Você não deixou acontecer. Você quis que acontecesse. Ela fez vocês se sentirem heróis. Eu não. Ela me fez sentir necessária, ele disse. Você me fez sentir desafiado. E isso te assustou. Ele assentiu. Mas agora não tenho medo. Inclinei a cabeça. Você está pedindo outra chance. Não, ele disse. Estou perguntando se vai acreditar em mim quando digo que agora eu vejo você. Não a garota de salto ou a herdeira. Você. A pessoa que reagiu com estratégia em vez de lágrimas. Aquela que não implorou para que alguém a amasse. Exalei lentamente. Você foi meu amigo um dia, Simon. Isso importava para mim. Ainda importa, ele disse. Não respondi. Não podia prometer nada, mas eu também não me afastei. No dia seguinte, Brianna reapareceu. Não numa festa, nem nas redes sociais. Ela voltou ao mesmo café onde trabalhava antes do turbilhão. Ela amarrou o avental, pegou pedidos e evitou contato visual com todos que a conheciam.
Nome pelos motivos errados. Alguns acharam que era humildade. Outros acharam que era vergonha. Eu sabia que era ambos. Naquela noite, ela postou uma única mensagem nas redes sociais. Não sou perfeita. Nunca disse que era. Mas deixei as pessoas acreditarem no que quiseram. E não as impedi. Sinto muito. Especialmente para quem não mereceu o silêncio. Azel, obrigado por não me destruir completamente. Eu não comentei. Mas eu vi. E senti. Um pouco mais leve. No próximo gala da fundação. Estava no palco vestindo um vestido azul meia-noite. Meu nome gravado em ouro no banner do evento atrás de mim. Fiz um discurso não sobre vingança ou poder, mas sobre clareza. Voz e resiliência. Após os aplausos, Preston se aproximou silenciosamente. Eu fui um tolo, ele disse. Você era uma criança vestida de terno. Ele sorriu. Parece certo. Espero que você supere isso. Já superei. Ele disse. Graças a você. Deixei-o ir embora sem dizer mais nada. Naquela noite, enquanto as luzes do gala diminuíam, estava sozinha na varanda olhando o horizonte da cidade. Finnegan apareceu novamente, segurando 2 taças de champanhe. A sobrevivência, ele disse. Não, corrigi, brindando com ele. Ao renascimento. Porque isso não era apenas um retorno. Era uma reinvenção. E os próximos capítulos seriam escritos inteiramente por mim. Não bastava retomar os holofotes. Eu tinha que dominar o palco inteiro. Quando março chegou, o Mirror havia evoluído além de fofocas e escândalos de chá derramado. Agora era uma rede privada e verificada para empreendedores, fundadores, investidores e criativos. Um lugar onde o poder sussurrava em código e reputações eram moeda. Lançamos o Mirror Pro. Nosso beta exclusivo por convite para usuários verificados de alto patrimônio. E em 48 horas. Mais de 900 inscrições inundaram o sistema. Foi quando a Forbes Under 30 ligou. Queriam uma entrevista. Não com a Azel Winslow, a herdeira antes chamada de Sugar Plum, mas com a Azel Winslow, a arquiteta do Mirror. E eu disse sim. A sessão de fotos foi elegante, minimalista. Linhas limpas, sem distrações. Usei um blazer branco sobre calça sob medida. Meu cabelo preso num coque liso, nenhum brilho à vista. Acabou a garota de vestidos esmeralda esperando os garotos correrem atrás dela. Era uma mulher que construiu algo que o mundo não podia ignorar. O artigo saiu 2 semanas depois. Do exílio social à criadora de rainhas digitais, Azel Winslow viu o espelho que ela mostra à sociedade. O artigo não mencionou Brianna. Nem diretamente. Mas não precisava. Porque em Seacres Trascrest, todos leem nas entrelinhas. Na mesma semana, Chanel me convidou para seu desfile de primavera. Foi minha primeira aparição formal em um ambiente puramente social, desde a queda de Brianna Reis. Eu esperava olhares. Eu esperava sussurros. O que eu não esperava era ver Brianna lá. Ela estava perto da entrada, com um vestido lilás suave, modesto, sem marca, sozinha. Algumas pessoas sussurravam, outras desviavam o olhar, algumas, principalmente rostos novos, a cumprimentavam educadamente, e ela se manteve firme. Eu a passei a caminho da área VIP da Chanel. Nossos olhos se encontraram. Ela deu um pequeníssimo aceno. Eu retribuí. Sem guerra. Sem desculpas. Apenas o reconhecimento mútuo de que a página virou. Mais tarde naquela noite, encontrei Simon no lounge do jardim. Ele estava sentado com um copo de bourbon, pernas esticadas, vendo as ondulações tímidas sob as lanternas. Ele fez um gesto para que eu me sentasse. Vi a matéria da Forbes, disse ele. Você leu? 2 vezes. Parágrafos destacados. Sorri de lado. Está meio obcecado, hein? Ele não respondeu. Apenas me olhou, um pouco mais sério que o normal. Eu sei que disse que te vi, que te entendi. Mas ainda não tenho certeza se mereço fazer parte da sua história. Isso é honesto, eu disse. Honesto demais. Não, falei suavemente. Apenas raro. Ele se virou para a água. Sabe do que mais me arrependo? Me diga. De não ter ficado ao seu lado naquela festa de boas-vindas. Nem uma vez. Nem por um segundo. Eu simplesmente virei o peito e fui embora. Você seguiu a multidão. Eu disse que é o que a maioria faz, mas você não eu construí. Meu próprio silêncio, que se instalou entre nós, não desconfortável, mas frágil como vidro sobre a água. Eu ainda penso em você, disse-lhe finalmente. Eu olhei
para ele, pela primeira vez em meses, falei a verdade, que eu estava guardando no peito. Eu também penso em você, mas não na versão que me deixou na porta. Sua mandíbula se contraiu ligeiramente. Eu não sou mais ele. Então me mostre. As semanas seguintes foram cheias de movimento. Mirror Pro foi oficialmente lançado em mais 4 cidades. Consegui meu primeiro painel público em uma cúpula global de tecnologia. E meu pai, sempre o pragmático magnata, me convidou para apresentar o Mirror no círculo privado de investidores do escritório da família. Pela primeira vez, ele não me apresentou como sua filha. Ele me apresentou como fundadora e diretora-chefe de estratégia. A multidão de 60 executivos se levantou e aplaudiu, não por causa do meu sobrenome, mas por causa do meu trabalho. Parecia que eu tivesse incendiado a versão antiga de mim mesma. E das cinzas, algo novo havia surgido, mas até o renascimento deixa fantasmas para trás. Uma noite, voltei para meu apartamento e encontrei Finnegan, sentado no chão do meu hall, de pernas cruzadas, bebendo um smoothie e assistindo TikToks com seu desinteresse habitual. Segurança está mais rigorosa hoje em dia, disse-lhe preguiçosamente. É o que acontece quando seu app se torna o parque favorito de bilionários e investidores de risco. Ele se levantou e me acompanhou até o elevador. Você está bem? Apertei o botão. Defina bem. Ele inclinou a cabeça. Feliz? Eu parei. Estava? Eu estou. Claro, eu disse. Isso conta? Claro, é um bom começo, ele disse. Cama. Então ele me entregou um pequeno envelope. O que é isso? Ele deu de ombros. Algo que Simon me pediu para te dar. Ele não queria que fosse digital. Levei para o andar de cima e abri. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Curto. Simples. Eu não quero ser o garoto que viu sua coroa cair e não fez nada. Se houver uma segunda chance para qualquer coisa, até para um café, eu estarei no lago. Sexta-feira, 18 horas. Sem expectativas, só honestidade, Simon. Sexta-feira. Fui. Apareci não porque devia a ele, mas porque uma parte de mim queria lembrar como era. Ser vista não como mito, não como ameaça, mas como. Azel. Simon já estava lá, mesmo banco. Mesma quietude, ele não falou no começo, só ficamos sentados. Depois de um tempo, ele disse, você já sentiu saudade da gente? Respondi sem hesitar. Senti falta de quem éramos, mas não sinto falta de quem você se tornou. Ele assentiu. Isso é justo. Me virei para ele. E agora? Ele encontrou meu olhar. Agora eu só quero ser autêntico. Com você. Perto de você. Sem performances. Sem lealdade a mais ninguém. Sem jogos. Perguntei. Chega, ele disse. O sol baixava atrás das árvores. A luz ficou dourada. E nós apenas ficamos ali, sem começar de novo. Mas reconhecendo que talvez, às vezes, as pessoas que te machucam também podem crescer. Talvez. No fim da primavera. Rihanna havia saído de Seacras Trascrestes. Ela aceitou um emprego em outra cidade, discretamente. E não anunciou nada. Sem um grande final. Sem uma redenção dramática. Apenas uma saída. Uns disseram que ela foi derrotada. Outros disseram que ela estava se reconstruindo. Eu esperava que fosse os dois, porque todos merecemos um segundo ato. Até as garotas que pegaram coroas emprestadas. Naquela noite, me coloquei diante do espelho. Vestida com linho macio, sem maquiagem, sem audiência. Só eu. Azel Winslow. Não Sugar Plum. Nem a garota dos sonhos de alguém. Uma mulher que foi substituída. Apagada e reescrita. Mas que pegou a caneta de volta e escreveu um final melhor. E ela ainda não tinha terminado. Seacras Trascrestes estava mais silenciosa agora. Sem escândalos. Sem holofotes roubados. Sem batalhas na opinião pública após o espetáculo. Mas o silêncio não significava que nada estava acontecendo. Significava que a transformação estava em andamento, lenta, deliberada. Um tipo de mudança que você só percebe olhando para trás e percebendo que o chão mexeu sob seus pés, e eu ainda estava em movimento. O Mirror agora estava totalmente operacional em 7 cidades. Com uma lista de espera crescente e uma rodada de investidores privados com excedente em menos de 3 horas. Todos os nomes que antes cochichavam pelas minhas costas agora pediam acesso. A ironia não me escapou. As mesmas pessoas que antes me ignoravam agora pediam para ser avaliadas pelo meu sistema, julgadas pelos meus padrões. O poder não apenas retornou. Ele mudou. E eu o detenho. Ele, Simon, cumpriu sua palavra. Sem expectativas. Sem pressão. Sem desempenho.
Apenas presença. Ele não perseguia, e eu não fingia. Conversávamos frequentemente, às vezes sobre trabalho. Às vezes sobre silêncio, às vezes sobre nada. E eu gostava assim. Numa noite, caminhamos pelo porto. O vento transformando meu casaco em algo dramático e esvoaçante. Simon tirou um lenço do casaco e o enrolou no meu pescoço sem dizer uma palavra. Você é a única pessoa que nunca fala sobre o que aconteceu comigo, eu disse baixinho. Ele me olhou. Porque o que aconteceu com você não é quem você é. Deixei isso pairar entre nós. Pensei que me sentiria vitoriosa, reconheci. Depois de tudo. Depois de limpar meu nome. Depois de construir algo que eclipsou todas as traições mesquinhas. Você não se sente assim. Eu me sinto. Real. Limpa. Como se eu tivesse queimado tudo e o que sobrasse fosse apenas o real. Simon sorriu. Isso soa como paz. Ainda estou aprendendo como a paz se sente. Na manhã seguinte, chegou um pacote no meu apartamento. Sem remetente listado. Dentro havia um envelope selado e uma pequena caixa de veludo. Abri o envelope primeiro. Era uma nota manuscrita. Azel. Sei que não conversamos desde que parti, e talvez eu não mereça falar com você novamente, mas eu queria te agradecer. Não por me poupar, não por me expor, mas por me forçar a encarar a mim mesma. Eu recomecei, e pela primeira vez, estou fazendo isso sendo apenas eu, sem nomes emprestados, sem histórias emprestadas, apenas Brianna. Encontrei isso em uma loja de penhores. Você acredita nisso? Pensei que pertencesse a você, não como um pedido de desculpas, mas como uma devolução. Oh! Eu abri a caixa. Dentro estava o delicado medalhão de prata que eu costumava usar todo dia no ensino médio. Aquele que desapareceu pouco antes de eu sair para a faculdade. Achei que o tivesse perdido. Aparentemente, não. Aparentemente, outra pessoa também o tinha emprestado. Fechei a caixa, sem raiva. Apenas, impressionada. Brianna havia aprendido algo. E eu também. Resolução nem sempre chega como um confronto. Às vezes vem em um pequeno, silencioso pacote na sua porta, envolto em humildade e selado com crescimento. Naquela noite, eu organizei o primeiro baile privado anual do Mirror, uma reunião dos nossos membros mais influentes, investidores e contribuintes. A lista de convidados incluía magnatas da mídia, capitalistas de risco, celebridades e fundadores de todo o país. Ninguém podia trazer um acompanhante a menos que fosse aprovado pelo nosso comitê interno de avaliação. Senhora, a elite de Seacras Três Crestes estava vestida com elegância máxima. A imprensa esperava do lado de fora. Drones pairavam discretamente. E um quarteto de cordas tocava suavemente sob os lustres. Eu vestia seda azul marinho escura. Cabelo penteado para trás, olhos contornados com confiança silenciosa. Ninguém me chamou de Sugar Plum. Me chamaram de Senhora Winslow. Simon chegou atrasado, claro, clássico. Mas quando ele entrou, ele não procurou mais ninguém. Ele veio direto até mim. Você conseguiu, ele disse. Nós conseguimos, corrigi. De certa forma, ele estendeu a mão. Dançar. Eu não danço. Você costumava. Levantei a sobrancelha. Essa era outra garota. Eu sei, ele disse, mas talvez ela mereça um momento também. E então, sob as luzes quentes entre os influentes e sussurros de acordos, deixei-me ser puxada para a pista. Só uma música. Só um momento. Não como personagem da fantasia de outra pessoa. Não como vilã em uma narrativa reescrita. Mas sendo eu mesma. Após o gala, voltei para casa e saí na varanda. A cidade se estendia abaixo de mim, silenciosa e brilhante. Pensei na garota que eu era quando voltei de estudar no exterior. Irritada, pega de surpresa, determinada a vencer. Ela não sabia ainda que a verdadeira vitória não era roubar os holofotes de volta. Era substituir todo o teatro. E foi isso que eu fiz. Na minha caixa de entrada, uma última mensagem do meu pai esperava. Azel, você nunca foi o problema. Eu te criei para ser poderosa. Só não percebi que você se tornaria imparável. Orgulhoso de você, sempre estive. Pai. Fiquei olhando por um tempo. Depois fechei meu laptop. A paz era algo estranho. Mas finalmente estava aprendendo a viver nela. A primavera derreteu para o início do verão. E Seacras Três Crestes se mudou com isso. A cidade ainda brilhava na superfície, iates ancorados em suas enseada habituais, socialites flutuavam de brante a gala e os saltos de designer ainda ecoavam no mármore, mas por baixo do brilho, o ar estava diferente, mais leve, mais afiado. Ninguém falava mais da queda de Brianna Reis.
Não abertamente, mas todos se lembravam disso, não porque fosse cruel, mas porque era preciso e porque lembrava que até contos de fadas têm editores. Eu me tornei não apenas de narrativas, da verdade. O gala do espelho havia provocado algo. Em uma semana, recebi convites para falar em 3 cúpulas internacionais de tecnologia. Uma equipe de documentário propôs um perfil sobre controle digital, e 2 fundos de capital de risco queriam adquirir o Mirror completamente. Eu disse não aos 3. Não por orgulho, mas por visão. Mirror quando eu não estava pronto para desistir. Em vez disso, sentei com minha equipe principal e tracei os planos para a fase 2. Um registro de reputação curado usando dados comportamentais integrados à inteligência artificial. Seria controverso. Seria poderoso. Mudaria a forma como a influência funciona. Eu não queria mais vingança. Eu queria legado. Numa tarde, me encontrei caminhando pelos jardins da propriedade Winslow. O mesmo lugar onde eu costumava andar com salto e seda, fingindo que cada roseira era uma plateia. Agora eu caminhava de tênis e vestido de linho, sozinha, sem telefone, sem compromisso, apenas silêncio. Não esperava ver meu pai esperando perto do antigo lago de carpas. Ele estava lá com uma taça de vinho, parecendo mais velho do que eu lembrava, mais suave, de alguma forma. Pensei que você já estaria em Dubai ou Seul, ele disse. Saio na próxima semana. Ele assentiu. E depois? Zurique. Depois Nova York. Ele se virou para mim. Então é isso, você realmente não vai voltar, vai? Sorri levemente, não como a menina que partiu. Ele ergueu o copo levemente, garoto, ela era adorável, mas a mulher que a substituiu é mais afiada, ofereci. Inquebrável, ele disse. Não chorei, mas algo no meu peito se afrouxou e isso foi suficiente naquela noite. Jantei com Simon pela última vez antes do meu voo. Ele vestia azul marinho. Eu vestia marfim. Sentamos ao lado da janela de um restaurante tranquilo no terraço. As luzes de Seacras Três Creches piscando como batimentos cardíacos lentos ao longe. Sem conversa esta noite. Eu provoquei. Simon balançou a cabeça. Só isso, estou orgulhoso de você. Por quê? Porque você não deixou que eles te quebrassem. Você não gritou nem jogou sujo. Você apenas se tornou. Mas, respirei devagar. Você vai esperar? Perguntei. Ele não perguntou o que eu quis dizer. Não. Pisquei. Uma pausa. Bom, eu disse. Ele sorriu gentilmente. Porque eu não preciso esperar. Eu vou simplesmente te encontrar onde você chegar. E assim, eu deixei ir a garota que esperava. A garota que precisava que alguém provasse que ficaria. Agora, eu sabia caminhar sozinha. E como deixar alguém caminhar comigo, se escolhesse. Minha última noite em Seacras Três Creches. Estava no topo do prédio mais alto da cidade, a sede do Mirror. Olhando para as luzes e os vidros, os reflexos e sombras. Antes, essa linha do horizonte parecia um palco de onde eu estava exilada. Agora, parecia uma plataforma que eu havia construído. Tijolo por tijolo silencioso. Clique por clique silencioso. Abri a última publicação no Mirror. A última que escreveria anonimamente. E a publiquei com o meu nome verdadeiro. Eles disseram que ela voltou para arruinar vidas. O que ela realmente fez foi recuperar a sua própria. Ela não destruiu ninguém. Simplesmente se recusou a ser apagada. E, fazendo isso, ela lembrou ao mundo. A coroa nunca é emprestada. Ela é construída. Azel Winslow. Então fechei o aplicativo. Não porque acabou. Mas porque estava apenas começando. E eu já estava a caminho.